Novamente, boa noite. Convido a todos a abrirem suas Bíblias para 1 João, capítulo 2. E nós iremos ler do verso 7 até o verso 11. Leamos. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai da misericórdia e bondade, queremos reconhecer, amado Deus, quão maravilhoso é poder abrir a Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, por isto. Mas também sabemos, Pai, da responsabilidade e das nossas limitações em compreender. E também, Senhor Deus, aplicar e aceitar em nossos corações. Por isso, pedimos que o Teu Espírito nos ajude, nos dê, Senhor Deus, a sabedoria de compreensão, mas também, Senhor Deus, toque e aquebrante os corações, para que possam aceitar a Tua palavra. Obrigado, em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, estamos aí na segunda perícope do capítulo 2, de 1 João. E interessante que nós estamos numa sequência de blocos de exposição em que João está fazendo uma apologética, em relação à defesa da fé, principalmente aos ataques da teologia gnóstica. E aí nós discutimos no último encontro bastante coisa sobre essa realidade. Dos engates finais que está aí nos últimos versículos, veja, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, este deve andar assim como ele andou. Nessa conexão, nós vemos que João vinha falando sobre algumas coisas muito importantes que nós discutimos no último domingo. Era conhecer a Cristo, um conhecimento verdadeiro do Senhor, um conhecimento relacional com o Senhor Jesus. Depois, guardar, ou seja, se conhecemos verdadeiramente, nós guardamos. E essa guarda, nós falamos que, tendo em vista algo que é muito precioso, é guardar, é ter um cuidado com o conteúdo desse conhecimento. E assim sendo, a consequência disso é que nós permaneceremos no Senhor. E é como João termina essa última perícope que nós estávamos avaliando. E aí, João deixa bem claro que o amor de Deus tem sido aperfeiçoado naqueles que guardam os mandamentos do Senhor. E aí, nesse contexto, nós poderíamos pensar sobre que mandamentos João estava falando. Nós repetimos bastante a ideia de guardar os mandamentos.
de guardar o que deveras tinha sido conhecido pelos irmãos. Mas, será que guardar os mandamentos tinha outra coisa na mente de João? Será que os irmãos sabiam perfeitamente o que significava guardar os mandamentos de Deus? E é com essa ideia que João tecerá a partir do versículo 7 até o verso 11. É explicar o que é esse mandamento. Será que João estava falando de algo novo? Será que João estaria falando sobre os 10 mandamentos? Ou será que, diante do problema gnóstico, será que João está estruturando uma série de ordens ascéticas para que aquelas pessoas pudessem cumprir na nova igreja do Senhor, para se proteger dos ensinamentos gnósticos, da licenciosidade da carne? E aí, irmãos, é com base nesse plano de fundo em que nós hoje estudaremos. O tema da nossa mensagem de hoje é o amor, a sublime virtude. E já adiantando a resposta, para que a gente já tome luz, João estará conectando agora um dos assuntos temas dessa epístola, que é o amor de Deus para com Deus, e o que esse amor de Deus para com Deus reflete na vida prática. Então, o objetivo dessa mensagem é mostrar a sublimidade e a excelência do amor como fundamento e evidência da vida na luz. Se vivemos da luz, se realmente atestamos e, como aqui é colocado, asseveramos que conhecemos a Deus, uma das evidências é que viveremos uma vida repleta dessa virtude tão profunda que é o amor. E qual a importância de nós estudarmos esse tema? Porque nós, meus amados irmãos, precisamos fazer uma avaliação de como nós estamos compreendendo o exercício do amor para uma vida prática. E o que eu acho maravilhoso, quando Deus começa a falar um tema para nós, é que ontem, pela noite, foi discutido que uma das formas de servir é baseado no amor. Jesus, lá no capítulo 13 de João, começa iniciando que Jesus amou-os até o fim. Hoje pela manhã nós estudamos o problema da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, estamos estudando no livro de Apocalipse. A igreja de Éfeso tinha um problema. O Senhor diz: tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. E hoje, eu chamo das coincidências do Espírito. Estamos também nos deparando com um texto da nossa estudo sequencial, também falando sobre o amor. Acima de tudo, meus irmãos, o amor é um atributo comunicável de Deus. E quando nós estamos falando sobre um atributo comunicável de Deus, a forma de expressão, de se relacionar do nosso Deus, é perfeitamente expressa por esse nome, amor. E o amor, ele pressupõe outra pessoa. Nós vamos ver aqui, durante o nosso estudo, que até mesmo, digamos assim, na excelência da economia divina, o amor é demonstrado também através de um relacionamento perfeito entre as três pessoas da Trindade. E esse grande atributo, que nós chamamos de atributo comunicável, também é revelado para nós, suas criaturas, para que nós possamos entender o que é o amor. Talvez, irmãos, quando nós falamos sobre amor, pelo fato da subjetividade do que o mundo moderno transformou esse conceito,
nós temos dificuldade de entender o quanto ele é importante para nós, né? Como cristãos e como pessoas que acreditam em Deus. Eu acredito que todos nós, não é dúvida nenhum de nós, que o sol, ele existe, ele é importante para nós, né? Todos nós sabemos disso, que o sol é muito importante para nós, e ninguém aqui tem dúvida disso. Mas, meus irmãos, talvez, se algum de vocês já tiveram a experiência de dormir ao relento, de dormir no meio do mato, sem a proteção do seu teto, e sem nada para lhe cobrir, você vai entender, quando o sol raiar, a importância desse sol quando ele bater na sua pele. Você vai entender que o sol existe, mas que ele se relaciona conosco através do calor. Ele parece que ele está longe, mas ele está se relacionando constantemente conosco através do calor. Mas às vezes a gente nem percebe isso. O amor de Deus é mais ou menos assim. Ele existe e ele está constantemente se relacionando conosco. Momento a momento, segundo a segundo. E se ele deixar de existir, também quebra-se o relacionamento com as suas criaturas. Entendamos a grande importância do que é essa sublime virtude, o amor. E comecemos a estudar um pouco. Abra aí sua Bíblia, se você não está com o livro aberto, de 1 João. 1 João capítulo 2, versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Interessante que João, o que ele exige da igreja é que ela conheça o mandamento antigo de Deus. Aquilo onde tudo se fundamenta. Se a igreja estava passando por muitos problemas naquela época, e esses problemas tinham a ver com a licenciosidade das práticas gnósticas, como era a melhor forma de combater isto? Aí João diz: meus amados, vocês precisam obedecer os mandamentos de Deus. Mas quais seriam esses mandamentos? Não é nada de novo que eu vou tecer aqui. Vou falar de algo antigo. Algo que vocês já sabem. Algo que vocês já ouviram. Este mandamento antigo é a palavra que vocês já ouviram. Amados, quando nós estamos estudando a lei de Deus, já parou para pensar nos 10 mandamentos, né? A lei moral de Deus? A lei moral de Deus é uma expressão perfeita do que é o amor. Se você pegar os 10 mandamentos e você dividir os 10 mandamentos, nós podemos dividi-los em 2 grupos. Do mandamento 1 até o mandamento 4, tem a ver com amar a Deus. Lembram? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, guardarás o sábado para santificar. Todas essas coisas têm a ver com o amor do indivíduo para com Deus. Mas a partir do 5º mandamento, nós começamos o amor sendo revelado numa expressão de relacionamento, agora não com Deus, mas agora com o próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não mate, não adultere, não furte, não dê um falso testemunho e não cobice. Prestaram atenção? Como se nós pudéssemos resumir os 10 mandamentos, a gente pode resumir exatamente como foi resumido no Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, meus amados, é tão maravilhoso entender que o que nós precisamos e o que aqueles irmãos daquela igreja, ao que João escreveu, precisava, não é nada de novo. Não é nenhuma regra, é uma receita nova. É nada mais do que aquilo que já tinha sido expresso na lei de Deus. E que depois vai ser expresso de uma maneira mais profunda através da revelação do nosso Senhor Jesus. Aqui, nesse versículo 7, é a primeira vez que João se reporta aos seus destinatários com um pronome, digamos assim, de certa forma é um pronome de tratamento que ele vai usar, ou de certa forma uma forma de chamar carinhosa com os irmãos. É a primeira vez de muitas que ele usa aí a expressão amados. E aí a gente poderia perguntar, será que João está na mente dele o amados em relação a ele? Ou seja, ele amava aqueles irmãos? Certamente João amava aqueles irmãos. Mas João, diante do conteúdo dessa perícope, João tinha na mente que aqueles irmãos não só eram amados por ele, um amor fraternal, mas também eram amados por Deus. E se isso é uma verdade, e isso determina um relacionamento perfeito, nós precisamos compreender que o antigo mandamento poderia se resumir nessas duas coisas. Toda a lei e os profetas se resumia nessas duas coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo. Amados, Francis Schaeffer, no seu livro A Verdadeira Espiritualidade, ele diz que há duas formas de pecar. E depois que eu estudando um pouco sobre isso, faz todo sentido. Faz todo sentido como ele organiza. Ele só há duas formas de pecar. Ou você está cobiçando contra o próximo, ou você está cobiçando contra Deus. E de fato, irmãos, quando paramos para pensar sobre como Deus organiza a lei, ame a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo, quando você está pecando, provavelmente você está indo contra Deus ou contra o próximo. Porém, agora, criando esse plano de fundo de saber que o antigo mandamento está ancorado na ideia de amar a Deus e amar ao próximo, João continua. E nós vamos ver no verso 8. Olha aí no verso 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Agora, talvez numa leitura desatenta, nós possamos achar que João está se contradizendo. Ele disse que não ia falar um mandamento novo, e sim um antigo, e agora ele diz que há um novo mandamento. Como assim, João? Explique melhor. Agostinho, nos seus tratados sobre a epístola de 1 João, diz uma frase interessante. Ele diz assim: o amor é o cumprimento da lei. O que pode estar mais perfeitamente de acordo com a antiga do que aquilo que é eterno? E o que pode ser mais novo do que aquilo que nunca envelhece? Olha só como essa última frase, ela é bonita. O que é que pode ser mais novo do que aquilo que nunca envelhece? Meus amados, de onde parte o amor? O amor parte de Deus. O Deus Todo-Poderoso, que nem foi, nem será, mas que é. O Deus eternamente revelado. E que é muito interessante quando nós começamos a pensar dessa forma.
É muito interessante quando nós começamos a olhar para Deus como um ser eterno e que a revelação deste amor toma proporções mais amplas na revelação de Cristo. E é nesse momento que o antigo mandamento se torna novo. O antigo mandamento torna-se novo não em essência, mas em aplicação para nós. A essência, ela permanece a mesma. Porém, a aplicação começa a se tornar-se muito mais profunda. E talvez, que aqui é o grande confronto de João, possível ser confrontado com a realidade. Abra sua Bíblia aí para o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Olha como Jesus já pré-anunciava o que João está falando aqui, né? Novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento que ele vos dou? Olha, se não está diretamente relacionada com o antigo, porém, com a aplicação muito mais profunda. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Agora Jesus, ele pega o mandamento antigo e aplica na sua própria vida. Meus irmãos, nós poderíamos passar a noite inteira aqui, explicando a profundidade dessa declaração de Cristo. Como é que Cristo nos ama, amando a Deus sobre todas as coisas? Nós vamos entender aqui, eu listei algumas coisas. Porém, isso é muito profundo. Mas, de uma maneira resumida, a melhor forma de compreender isso é nas atitudes do Senhor Jesus. Como é que Jesus demonstrou esse amor? Amando os outros. Amando a todos nós. Sendo o final desse amor a cruz. Amados, o que Jesus estava falando aqui era a reutilização do princípio antigo de uma maneira nova. Eu acredito que alguns dos irmãos aqui viveram nos primórdios, né? Em alguns sítios. Eu tive alguma experiência ainda nos sítios. Naquela época, as casas dos sítios eram muito longe umas das outras, né? Eu tive a experiência de famílias que moravam, da minha família que morava assim. E aí, nesse tempo, não existia luz elétrica. Nós pegávamos a lamparina, enchíamos a lamparina de querosene, e nós íamos ali numa trilhazinha, devagarzinho, para visitar o compadre que estava lá na outra casa. Talvez alguns tenham vivido essa realidade, eu vivi essa realidade. E a luz era maravilhosa ali, não era? Porque a luz ia guiando naquela trilhazinha, né? E aí, geralmente, o pai ia na frente, o mais adulto, e as crianças iam atrás, né? Porém, a modernidade chega, né? E aí a luz elétrica chega nos sítios. Os postes chegaram. E aí aquilo que era difícil de enxergar, aquilo que era inclusive até perigoso, torna-se agora maravilhoso. Agora não precisava mais ir todo mundo naquela carreirinha, todo mundo correndo, porque todo mundo estava enxergando tudo. O que mudou? A luz deixou de ser luz? A luz continua a mesma. Porém, o brilho dessa luz agora é muito mais intenso, capaz de iluminar o caminho, capaz de trazer
uma realidade que estava obscura, capaz de nos ajudar a pisar melhor, a tomar melhores decisões. Assim, meus irmãos, é o amor revelado na pessoa de Cristo. O amor da lei era aquela luz que nos ajudava a chegar lá, porém ainda não de maneira tão clara, ainda não tão participativa. Porém, a luz de Cristo em nossas vidas é como um sol que brilha, capaz de nós enxergarmos perfeitamente o caminho de Deus. E é isso que Jesus explica aqui, que deixa claro. Jesus tornou verdadeiro e aplicável a ideia da luz. Não é um novo conteúdo, como se a vontade de Deus tivesse se alterado e tornasse necessário um novo mandamento. Tampouco previu uma nova legislação, e sim um lugar completamente novo para aquilo que era antigo. Assim, meus irmãos, nós aprendemos que a centralidade do que João quer falar aqui é que aquilo que era antigo, o amor de Deus, o amor para com Deus e amor para com o próximo, agora reinterpretado na pessoa do Senhor Jesus. Agora, como Jesus reinterpreta esse amor? Essa seria uma próxima pergunta para a gente responder. Como a pessoa de Jesus e a revelação de Jesus transforma aquilo que era antigo em novo, sem mudar a essência. Olha, abra sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. João diz assim, aqui lá naquele contexto, da mulher samaritana, que os discípulos tinham ido comprar comida, Jesus diz: a minha comida consiste em quê? Em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as tuas obras. Então Jesus começa a fundamentar aqui que o amor que ele tinha para com o Pai não era agora algo auxiliar, assim como era na antiga aliança, mas sim era algo fundamental. Jesus aqui cria uma analogia para que os discípulos pudessem entender que o seu amor para com Deus não era simplesmente algo acessório, não era uma sobremesa, e sim a refeição principal. Jesus quer mostrar que no coração do perfeito homem está um amor incondicional para com Deus. E esse amor incondicional para com Deus leva Jesus a ser o perfeito homem, obediente, e como Filipenses capítulo 2, versículo 5 fala, obediente até a morte e morte de cruz. Porém, olha só o que é que o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13 fala. Abre aí sua Bíblia. Como é que Jesus demonstra esse amor incondicional a Deus? Como é que Jesus exemplifica e evidencia que realmente ele ama a Deus sobre todas as coisas, ao passo de querer fazer as obras do Pai? Aí Jesus agora vai aplicar. Como é que Jesus aplica? Ninguém tem maior amor do que este. De quê? De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Que coisa interessante. Veja que o princípio do amor agora está perfeitamente aplicado. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. E é isso que João está querendo explicar para os amados
daquelas igrejas, né? A gente falou que a epístola provavelmente foi uma epístola circular. Sim. O divino princípio que estava na lei escrita, agora torna-se o quê? Realidade. O divino princípio que estava lá nos 4 primeiros mandamentos, que estava lá nos 6 últimos mandamentos, que estava escrito de uma forma exterior, agora passa a ser real, exemplificado pelo próprio Deus. O princípio divino é exemplificado pelo próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus. E é por isso que o versículo diz, aquilo que é verdadeiro, aonde? Olha aí, o versículo 7 que nós estamos avaliando. O versículo 8. Aquilo que é verdadeiro, o quê? Aonde que é verdadeiro? Aonde que a aplicação do princípio do novo mandamento é verdadeiro? Nele. Preste atenção aí, ó. Aquilo que é verdadeiro, nele. Em quem? Em Cristo e também em quem? Em nós. Lembra que no último domingo, nós vimos que conhecer a Cristo é estar dentro de Cristo, lembra? Que nós vimos aquele versículo que diz o quê? Mas não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, se Cristo expressou esse amor, se Cristo veio e demonstrou esse amor, e se nós estamos intimamente ligados com Ele pela identificação perfeita, aquilo que é verdadeiro nele, também é em nós. E é isso que João quer ensinar aqui. João quer ensinar que aquele divino princípio do amor, que era algo distante, que é algo teórico, agora passa a ser realidade. E é isso que ele vai exemplificar no restante do versículo. O que é que o restante do versículo diz? Olha, se não tem a ver com a ilustração que nós demos. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Há muitos relatos da igreja primitiva, dos pais da igreja. Há um relato interessante que um dos imperadores romanos que martirizava os cristãos começaram a se incomodar por causa de uma coisa. Existe inclusive, eu não lembro agora quem foi que escreveu, diz assim, veja como eles se amam, e isso é apavorador. Olha só, os cristãos, vejam como eles se amam, vejam como eles estão unidos juntos, e vejam como eles amam a Deus incondicionalmente. Quando nós estivemos estudando na igreja de Esmirna, pela manhã, nós vamos ver a história de Policarpo de Esmirna. A história diz que Policarpo, ele foi queimado vivo. E um dos imperadores, se eu não me engano, Antonino Pio, se a memória não me falha o nome dele, tenta de várias formas fazer que Policarpo negue a Cristo. Policarpo com 86 anos, um senhor de idade. E depois de tantas tentativas, Policarpo diz, nunca negarei ao meu rei. E aí o imperador diz, você não teme o fogo? Eles não temem o fogo que consome a carne. Eu temo o fogo do juízo eterno. Certamente, e tem muitas histórias, depois eu contarei com mais detalhe no domingo. Quem não quiser perder o resto da história, vem domingo pela manhã, para escutar. Pois bem, os pais da igreja demonstraram esse amor profundo para com Deus, mas isso era perfeitamente demonstrado como eles se amavam mutuamente. E é por essa razão que João diz, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha.
na vida, luta, sofrimento, morte e vitória de Cristo, mas tudo isso, Jesus vence o pecado. E quando Jesus triunfa, ele começa, através da vida daqueles que creem nele, iluminar o mundo também. Paulo fala isso lá em concordância com João, lá em Romanos, capítulo 13, versículo 12. Diz assim: vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistemo-nos das armas da luz. Os filhos de Deus são chamados na Escritura de quê? Filhos da luz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5 diz isso: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Efésios capítulo 5, versículo 8 também diz a mesma coisa: outrora erais trevas, porém agora sois filhos da luz no Senhor. Aí eu podia perguntar, meus amados, qual é a melhor forma de brilhar a luz de Cristo nesse mundo, diante do que a gente está estudando aqui? Amando a Deus e demonstrando isso através do amor ao próximo. Agora, João vai continuar falando as negativas. Até agora João orientou, João deixou bem claro o que era o antigo princípio, o que era o novo, mas João agora vai fazer as suas exortações. Versículo 9, 10 e 11, são suposições, é um conjunto de indagações e de asseverações para ajudar João a explicar a profundidade do que é não evidenciar o amor na vida. Veja, versículo 9, veja que ele, se você quiser grifar na sua Bíblia, o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11 começa com aquele que, porém. Então, João está tentando explicar esse conceito, aplicar esse conceito. Só que agora, numa perspectiva prática. Aquele que diz estar na luz, aquele que diz que é este filho da luz, aquele que diz realmente que ama a Deus e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. A segunda, e aí João agora faz a parte positiva. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. E no verso 11, João meio que conclui, dizendo assim: aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu gostaria de começar essa parte final do nosso sermão tentando explicar um pouco o que é o ódio na perspectiva bíblica. Porque o versículo 9 diz que aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão. Talvez a gente atribua a ideia de ódio no mundo moderno como a antítese de amar, não é? Talvez não está errado ao todo, porém, na perspectiva bíblica, o ódio não necessariamente é isto. E eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso. Vamos abrir aí nossa Bíblia para Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Preste atenção que quando a Bíblia vai usar aqui
o conceito de ódio, que é a mesma palavra, não tem a ver necessariamente com a nossa compreensão de ódio, que é aquela ideia de buscar ativamente o mal da outra pessoa, ou lutar fisicamente, ou atentar contra a vida de alguém. Talvez seja assim que nós entendemos o ódio. Mas na perspectiva bíblica, o simples desprezar, o simples, no caso aqui, deixar de devotar algo, é ódio. No Velho Testamento, a palavra ódio é usada também. Vocês lembram aquelas situações que os homens tinham duas mulheres, né? E que a lei diz que ter muito cuidado para não tornar primogênito o filho da amada em detrimento do filho da desprezada? Alguém lembra desses textos? Textos lá de Deuteronômio. Lá naqueles textos lá, a palavra também que se refere a ódio. Mas não que significa esse sentimento avesso, e sim o simples sentimento de não considerar apropriadamente alguém. Então, no sentido bíblico, a palavra ódio significa não considerar apropriadamente alguém. Então, meus irmãos, comece a parar para pensar a amplitude do que João fala aqui. Em consonância com o que nós estamos aqui aprendendo, odiar o seu irmão pode ser o que nós chamamos de desamor, simplesmente atitude como frieza, indiferença, ou até mesmo uma rejeição maquiada com uma cordialidade. Eu já escutei aquelas situações assim: não, eu não tenho nada contra ele, eu aqui e ele lá, não é? Já escutaram isso? Eu já escutei algumas vezes. Não tenho nada contra aquela pessoa, ele aqui, eu aqui e ele lá. Pois bem, para João, isso se chama ódio. A neutralidade em si, ela já seria a negação do amor. E nesse sentido, constitui-se ódio ao irmão. Ou seja, é uma negativa à fraternidade. Amados irmãos, talvez vamos sair daqui, pôr o joelho no chão e começar a pedir perdão a Deus, o quanto nós odiamos as outras pessoas e os nossos irmãos. Não é? O quanto tem irmãos que nós tratamos assim, com indiferença, como aquele irmão não fosse uma criatura criada à imagem de Deus, como sobre aquele irmão não tivesse também o sangue de Cristo. Olha só o quanto nós somos egoístas em alguns momentos. Nós desprezamos o irmão no qual o Deus Todo-Poderoso não desprezou. Precisamos começar a compreender a profundidade do amor e exercitá-los em nossa vida. João, no versículo 10, agora dá a relação positiva disso. Diz: aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Existe uma tradução que diz assim: e neste não há impulso para a queda. Aquele que exercita-se em amar o seu irmão, neste não há impulso para que ele caia. Sabe por quê, irmãos? Aquele que ama ao seu irmão livra-se de muitos pecados como mágoas, iras, contendas, brigas e tantas outras coisas que trazem muito mal para nós. Aquele que ama começa a compreender
um pouco melhor a vida, começa a compreender melhor a realidade. E é exatamente isso que João vai falar no versículo 11. Olha só o que é que ele diz no versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, ele lista 3 coisas para aquele que odeia aos irmãos. E aí nós entendemos agora o que é odiar. Todo mundo já sabe, né, o que é odiar. Tá certo? Está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. É aquela pessoa que anda no escuro. Veja, é aquela pessoa que não compreende a realidade de verdade. Para as pessoas que não amam, a realidade é algo desconhecida. Quem deixou de amar não consegue mais ver, está cego para a realidade. Por isso, não consegue compreender a vontade de Deus para as suas vidas. Você já parou para analisar, em alguns momentos da nossa vida, a gente acha que está tudo dando errado. Talvez uma das coisas a se refletir, será que está dando tudo errado na sua vida? É porque você deixou de amar a Deus e ao próximo. Aquele que não ama seu irmão está cego. E olha como é que ele termina. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu gostaria de terminar nosso sermão de hoje com um desafio para cada um de nós. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós só devemos uma coisa. Só podemos dever uma coisa. É o quê? Só podemos dever o amor. É a única coisa que nós podemos dever um ao outro. E de fato, meus irmãos, eu tenho consciência que muitos de nós pecamos nisto. Muitos de nós negligenciamos a realidade de amar o próximo. Lembre-se, a Bíblia diz que aquele que não ama o próximo está cego. Não compreende a realidade. Gostaria que você fizesse esse exercício. Começasse a pensar nas suas relações. E entenda o próximo como qualquer pessoa. Desde aquelas que são mais longe, aquele irmão mais longe que tem, até o seu esposo e a sua esposa. Todos eles são o seu próximo. Como você está amando estas pessoas? Realmente, você ama como Jesus amou? Sacrificialmente? Você realmente está empenhado em amar ao seu próximo desta forma? Você está empenhado em brilhar a luz de Cristo através de uma vida de amor ao próximo? Reflita sobre isso. Há 2 coisas. Se fizermos isso, como nós lemos aqui, estaremos fugindo do tropeço. Se não fizermos isso, estaremos cegos, com os olhos vendados por causa das trevas que estão nos dominando. Que Deus aplique essa palavra em nossas vidas e nós possamos assim praticar. Amém?